Sem delongas, abra sua Bíblia na epístola, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 18 a 21. Você se coloque em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus vai nos dizer com essas palavras: sejam cheios do Espírito Santo. Vou repetir para vocês isso, que é sobre tudo que nós vamos caminhar hoje. Sejam cheios do Espírito Santo. Efésios 5, 18 a 21. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Oremos, irmãos. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz nesse momento. Por meio da Tua santa palavra, Senhor, dá-nos a graça de ouvi-lo e de conhecê-lo, e de conhecermos a Tua palavra, a Tua mensagem, compreendê-la, entendermos o sentido e o significado e praticarmos. Nós queremos, Senhor, ser cheios do Teu Espírito Santo, e nós queremos saber como podemos buscar isso e o que isso pode fazer por nós. Por isso nós te pedimos, revela essa palavra aos nossos corações. Nós precisamos e dependemos dela. Oramos a Ti, Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus, irmãos. Pode sentar-se. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Nós já ouvimos como é que Deus participa decisivamente e de maneira soberana na salvação de pecadores. E nós já vimos como as pessoas da Trindade trabalham juntamente para salvar os pecadores. O Pai elege desde antes da fundação do mundo, o Filho resgata os pecadores e o Espírito Santo sela, garante o dia da salvação. De tudo que Paulo tem nos dito nesses capítulos 4 e 5, a respeito de um andar coerente do crente, andarmos como é digno da nossa vocação, então um andar coerente em unidade, em santidade, em amor e pureza, em luz e em prudência, é tudo isso que nós temos ouvido nos últimos domingos aqui. Nós sabemos de uma coisa, que esse andar, essa conduta, não é possível de ser alcançada com esforços próprios, sem que haja uma ação direta da graça de Deus com poder. Se Deus não agir com poder em nossas vidas, não vai haver andar em unidade, não haverá um andar em santidade, não haverá amor, não haverá pureza, não haverá luz, não haverá prudência. Sem uma ação direta e soberana do poder de Deus. Pois bem, o apóstolo Paulo nos fala da necessidade e da importância, então, de sermos cheios, ou seja, completos, completados com o Espírito Santo. Isso é importante, não só é importante, como é vital sermos cheios do Espírito Santo. No versículo 18, Paulo começa fazendo então um contraste e um alerta contra o envenenamento carnal. Ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Paulo então inicia nos advertindo do perigo que há no envenenamento carnal causado pelo pecado. O que ele compara aqui para nós com a embriaguez, a bebedeira.
Ele diz, porque nisso a dissolução, a discórdia, a desentendimento, a devassidão, a desgraça. Ele diz, não vos embriagueis, porque na embriaguez há desgraça. Provérbios 23, uma advertência sábia, uma sábia advertência contra a embriaguez. Provérbios 23, 29 a 32. Diz assim, para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as brigas? Para quem as queixas? Para quem os hematomas? Para quem os olhos vermelhos? Para aqueles que se demoram perto do vinho. Para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como a víbora morderá. Nós somos convidados, irmãos, como cristãos, a andarmos sóbrios, moderados. Nós sabemos que o povo de Deus na antiguidade e na Escritura consumia vinho regularmente. Porém, há um risco. Qual o risco? Quando eu não trato o vinho como alimento. Ok? Quando eu não trato a comida como alimento, eu não peco, não cometo a gula. Quando eu não trato o vinho como alimento, eu também peco. E eu cometo a bebedice, a embriaguez. Paulo está dizendo, na embriaguez, a devassidão. Esse é o alerta do Provérbios 23. Para quem que são os hematomas, as brigas, as gritarias, os olhos vermelhos? Para aqueles que ficam tempo demais diante do vinho. Para aqueles que não são moderados. Para aqueles que não são sóbrios. Uma vida, portanto, envenenada pelo pecado. Veja que é uma comparação que Paulo está fazendo com a embriaguez, com o envenenamento do pecado. Uma vida, então, envenenada pelo pecado, traz para nós o seguinte, um andar cambaleante. Versículo 15, Paulo disse assim anteriormente, vede prudentemente como andais, não como nécios. Então, do mesmo jeito que o bêbado anda cambaleando, aquele que está entregue ao pecado anda cambaleando espiritualmente. Em segundo lugar, perda de tempo. Versículo 16, Paulo disse, remindo o tempo porque os dias são maus. Quem não é prudente, quem não está remindo, aproveitando o tempo, é como o bêbado. O bêbado está perdendo o tempo da vida dele. Quando ele está bêbado, ele não está fazendo nada de útil, de proveitoso. E mais, tem as suas ideias insensatas. Paulo também nos disse lá, versículo 17, por isso não sejais insensatos. Quem está bêbado não tem uma ideia acurada, uma ideia precisa, mas antes é insensato. Nós já aprendemos que insensato aqui pode ser também traduzido por negligente, alguém que sabendo o que deve ser feito ignora. Em quarto lugar, a indolência, a preguiça, versículo 14, Paulo disse lá para nós, acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. O bêbado também está indolente, também está sonolento. Então aqui há uma relação que Paulo faz entre o vinho e a depravação. Isso está intimamente ligado ao que ele disse lá no versículo 12. Aqueles bacanais, aquelas festas em homenagem ao deus Dionísio, ao deus do vinho. Lá no versículo 12 que ele diz, o que eles fazem em oculto, até dizê-los, é indecente. Né? Então, irmãos, há um perigo no envenenamento carnal. O pecado é para nós uma droga, o pecado vicia. O pecado traz uma falsa sensação de prazer, assim como a bebida traz uma falsa sensação de prazer e em seguida uma ressaca, uma dor de cabeça, um sentimento de depressão, de culpa. Assim age o pecado na vida do pecador. Por isso Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, porque nele há desgraça,
desolação, dissolução, depravação, contenda. Ele diz, mas enchei-vos. Esse é o contraste. O contraste entre o envenenamento carnal e uma vida cheia do Espírito. Ele diz, enchei-vos, isso é uma ordem. Isso não é um conselho. Não é tipo assim, ó, vocês podem encher-se do Espírito. Não, sejam cheios do Espírito. É uma ordem de Deus para nós. Sejam cheios do Espírito. É, antes de mais nada, uma necessidade para nós. Um crente vazio do Espírito seria tão útil quanto uma bola murcha. Ele não cumpre o papel para que ele serve, para que ele é feito. Por isso uma vida cheia do Espírito Santo é necessária. Se por um lado o arrependimento, o batismo e o selo são coisas que nós recebemos de graça pelo Espírito Santo, o enchimento é algo que devemos buscar. Deus nos concedeu arrependimento sem que nós tivéssemos feito nada. Não foi por graça? Um dia eu ouvi a palavra, eu criei, eu me arrependi. Foi a graça de Deus por meio do Espírito Santo. O arrependimento, uma graça. Batismo com o Espírito Santo, a mesma coisa. Eu fui introduzido no corpo de Cristo, recebi o Espírito Santo dentro de mim, sem eu ter feito nada. O selo, a garantia de que eu chegarei ao dia da redenção, também. Mas a plenitude, a completude, estar cheio do Espírito Santo, isso é algo que Deus manda nos fazer. O tempo verbal que Paulo utiliza aqui para dizer enchei-vos do Espírito, expressa um enchimento contínuo, é uma ação contínua. Ou seja, devemos ser cheios repetidas vezes. É uma renovação constante, como se o Espírito Santo fosse um combustível para nós, que nós consumimos dia após dia. Quando você enche o tanque de gasolina lá do seu carro, você enche ele, vai lá, campeão, completa aí para mim. Põe, sei lá quanto que precisa para encher um tanque de álcool, 150 ml? Põe 150 cruzeiros aí de álcool para nós. O cara, 150 conto, não precisa encher nunca mais. Anda pro resto da vida, tanque cheio. Pastor, mas eu já fui cheio do Espírito Santo. Quando eu me converti, Deus não me encheu do Espírito Santo? Encheu a primeira vez. Agora, encheu uma vez o tanque do carro, anda pro resto da vida? Não, né? Se for 2 vezes lá para Sinop, já cai para reserva de novo, né? O que é isso aí? Se for pro Paulinho, 2 dias já. Um dia que ele vai para Sorriso, outro dia que ele vai para Sinop. Já acabou. 2 dias, um tanque de gasolina já não dá pro Paulo. Então, esse enchei-vos que o Paulo diz aqui tem esse sentido. Sejam cheios sempre que vocês estiverem vazios. Encham-se, encham-se, encham-se. Encham-se hoje, encham-se amanhã, e depois, e depois, e depois. É uma renovação constante na vida do crente. Sejam cheios do quê? Sejam cheios do Espírito Santo. E aí vem aquela pergunta, o que significa ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo não é um líquido, não é um fluido, não é um gás com que eu me encho, né? Como, por exemplo, o vinho que o Paulo falou lá, não encham-se de vinho, mas encham-se do Espírito. Então, o Espírito não é um fluido do qual eu me encho, né? Então, obviamente que não é isso. A figura de linguagem utilizada aqui por Paulo é fácil de nós entendermos, se nós compararmos algumas expressões comuns para nós. Por exemplo, a pessoa fala assim, ele disse aquilo lá tão cheio de amor, né? E nem o dia que o André for fazer os votos lá de casamento, ele vai falar umas coisas bonitas para a Leti, aí nós vamos falar assim, olha, falou cheio de amor. Né? Ou então, quando tem uma briga lá, a pessoa fala, não liga não, ele falou aquilo lá cheio de raiva. Né? Cheio de raiva. Raiva é um fluido, vamos encher de raiva. Pegar aqui uma garrafa de raiva, enche aí. Não, né? Então, o que é que expressam O que significa essas expressões? Cheios de. Cheios de significa dirigidos, movidos, influenciados por algo ou por alguém. Ser cheio do Espírito Santo significa ser dirigido pelo Espírito Santo. Tomar conselho, tomar decisão pautada na vontade do Espírito Santo. É ser influenciado pelo Espírito Santo. Isso é estar cheio do Espírito Santo.
E como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Essa que é a grande questão. Paulo está falando aqui para nós, Deus falando para nós aqui por meio de Paulo. Sejam cheios do Espírito Santo. E aí nós perguntamos, Senhor, o que é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Então, primeiramente, precisa buscar a completude espiritual. E como é que eu faço isso? Posso fazer em oração a Deus. Porque Jesus nos disse, o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Então você tem orado pedindo para Deus, Senhor, enche-me do teu Espírito Santo. Quando falta moderação, quando falta mansidão, quando falta domínio próprio, quando falta esperança, quando falta amor, falta alegria, falta paz, quando falta gentileza, quando falta bondade, quando você está com o tanque espiritual aí na reserva, você pede para o Senhor, Senhor, enche-me com o teu Espírito Santo. Essa é a primeira maneira. Pedir a Deus. Quem é o dono? É Ele. Quem pode dar? É Ele. Então, Jesus diz assim, o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Então, ore a Deus, peça pela plenitude do Espírito Santo. Quais são, então, os efeitos de uma vida cheia do Espírito Santo? Os efeitos de uma vida cheia de vinho, você sabe, não sabe? A palavra já nos falou ali no Provérbios 23, né? Os ais, né? As gritarias, as brigas, o andar cambaleante. Um efeito, se alguém entrar aqui meio, né, com o caneco cheio, a gente sabe. Por quê? Porque ela expressa exteriormente aquilo do que ela está cheia. Então, qual será o efeito de uma vida cheia do Espírito Santo? É o que o Paulo vai tratar, versículos 19, 20 e 21. Versículo 19 começa nos dizendo a respeito da comunicação. Ele diz, falando entre vós. Falando. O primeiro efeito de uma vida cheia do Espírito Santo é haver comunicação. Irmãos, grande parte dos problemas que nós enfrentamos socialmente são frutos de falha de comunicação. Briga dentro de casa é porque alguém falou uma palavra dura e o outro respondeu igualmente duro. Problemas na nossa vida social é porque alguém escreveu um negócio, não colocou a vírgula no lugar devido e o outro leu e interpretou de maneira incorreta. Quando o homem estava engajado em chegar a alcançar a Deus, lá no episódio da Torre de Babel, o que é que Deus fez para impedi-los? Confundiu as línguas, não foi? Então, a grande confusão e os problemas que nós enfrentamos, não todos, mas grande parte deles, são por falta de comunicação. É o famoso diz que me disse. O Espírito Santo vem nos encher para que nós possamos falar entre nós com entendimento. Comunicação, irmãos. Sejam cheios do Espírito, falando entre vós. Veja bem, o Espírito Santo veio sobre os discípulos no dia de Pentecostes, cumprindo uma promessa de Jesus, que Jesus disse lá em Atos capítulo 1. Vocês receberão o poder do Espírito Santo e serão as minhas testemunhas. Atos 1:8. Cumprida essa promessa, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia. E Pedro, pondo-se em pé, levantou a voz e lhes falou. Atos 2, 4 e 14. A primeira evidência de que o Espírito Santo tinha vindo e cumprido a promessa de Jesus foi que, naquele dia, o Espírito Santo encheu aqueles discípulos e eles puderam falar em outras línguas. Haviam 14 povos ali em Jerusalém. Nós já vimos isso nos sermões anteriores, quando nós falamos dos dons espirituais lá no capítulo 3, né? Então, haviam 14 povos, 14 dialetos, 14 línguas, 14 idiomas diferentes naquele dia. E os discípulos, em torno de 120 pessoas, receberam extraordinariamente a capacidade, o dom de falar nessas 14 línguas. E o que é que eles falavam? As pessoas que estavam ali diziam assim: nós ouvimos eles falarem em nossos próprios idiomas as grandezas de Deus.
Quando o Espírito Santo chegou, a primeira coisa que eles fizeram não foi curar o paralítico na Porta Formosa. Não foi ressuscitar um morto, curar um enfermo. Quando o Espírito Santo veio, a primeira coisa que eles fizeram foram falar das grandezas de Deus. Então o Espírito Santo nos dá esse poder, nos capacita para que nós sejamos os porta-vozes de Cristo. Tanto lá fora, né, anunciando as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus, sendo testemunhas de Jesus, como aqui dentro, falando entre nós. Há diálogo, há comunicação, portanto, há entendimento. Falando entre vós com o quê? E aí Paulo fala aqui, salmos, hinos e cânticos espirituais. Algumas pessoas querem classificar isso, né? Salmo é uma coisa, hino é outra coisa, cânticos espirituais é outra. Mas para mim aqui, a repetição é mesmo para dar ênfase, tá? Então, salmos, hinos e cânticos espirituais é um destaque que Paulo dá aqui para nós, para o louvor. E quando nós pensamos em louvor, nós pensamos no quê? Em música. Quando nós pensamos em louvor, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é música. E Paulo está nos dizendo aqui, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, da maneira mais eficaz que existe de nos comunicarmos. Música, e de fato o é, irmãos. Nós, como pais, alguns irmãos aqui são professores, sabem disso. Nós usamos música como maneira de ensino. Né? Nós ensinamos lá o abecedário, a tabuada, nós ensinamos as crianças a falar os 66 livros da Bíblia, que eu duvido muito que muito crente não sabe, também nem acho que seja algo essencial, mas nós não sabemos às vezes, e as crianças sabem, porque elas aprendem a musiquinha lá e decoram. 66 livros da Bíblia, o alfabeto e coisas mais. Música é uma maneira eficaz de fazermos comunicação. Segundo Martinho Lutero, nós falamos hoje, né, que nós estamos comemorando nesta semana 501 anos de Reforma Protestante. Segundo o Martinho Lutero, o louvor tem que ser um sermão cantado. Quando é que eu sei que o louvor realmente cumpriu o seu papel? Quando nós louvamos a palavra de Deus, quando nós louvamos doutrina, quando nós louvamos a palavra de Deus, cantamos as Escrituras. Cânticos espirituais, irmãos. Cânticos espirituais são cânticos dirigidos pelo Espírito Santo. E isso se prova quando o que se canta concorda com o que é a inspiração dada por ele nas Escrituras. Ou seja, quando aquilo que se canta é aquilo que se lê na Bíblia. Os cânticos que nós cantamos hoje têm fundamento bíblico? Nós estamos cantando a Escritura? Então, nós estamos cantando cânticos espirituais. A comunicação é um efeito de uma vida cheia do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Outra evidência, a alegria, ele diz, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Irmãos, a alegria de nos reunirmos, a alegria de louvarmos a Deus com o coração repleto, cantando e salmodiando ao Senhor no coração. O louvor, irmãos, é mais do que musicalização da doutrina. É mais do que uma expressão musical. Louvor é aquilo que há nos nossos corações. O coração adorador, ele expressa-se por meio do louvor. Nós colocamos o nosso coração na adoração ao Senhor. Significa que nós não medimos esforços para adorá-lo e para louvá-lo, para elogiar as grandezas de Deus. Cantando e salmodiando ao Senhor no coração. Isso fala para nós de profundidade. Louvor não tem e não deve ser uma apresentação de talentos. Claro, você pode tocar bem, né? Se aperfeiçoar, estudar um instrumento ou outro e tocar bem, mas o louvor não é uma apresentação de talentos, também não é exibição musical, nem tampouco passatempo.
O louvor, não fazemos louvor para esperar mais gente chegar, para passar o tempo do culto. Louvor faz parte do culto. Nós não fazemos louvor para demonstrar que, nós sabemos tocar e fazemos ali um arpejo, uma coisinha, tangendo o violão. Não! Claro que não. O louvor é parte da nossa comunhão. Nós nos reunimos e nós falamos entre nós através do louvor. Nós unimos a nossa voz, levantamos a nossa voz numa só voz para falarmos do Senhor. Tiago 5,13 diz assim: está alguém alegre? Cante louvores. Louvor precisa ter alegria, irmãos. Precisa ser algo do coração. Versículo 20, nós já falamos então, vida cheia do Espírito Santo tem comunicação, tem alegria. Versículo 20, tem gratidão. Versículo 20 diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. A vida cheia do Espírito Santo exultará alegres louvores, agradecidos por Deus. Nós somos gratos por Deus. Primeiramente, somos gratos pela salvação. Tem noção do que o Senhor nos livrou? Tem noção da condenação eterna? De quão grande bênção é a salvação e a vida eterna? Então, por isso, nós somos primeiramente gratos a Deus pela salvação. Segundo, nós somos gratos pelas bênçãos. Deus nos abençoa diariamente, e às vezes uma bênção pela qual nós oramos, e o Senhor nos protegeu, nos deu livramento, nos abençoou com coisas maravilhosas. Nós somos gratos a Deus pelas bênçãos, mas nós também devemos ser gratos a Deus pelas provações. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Sermos gratos a Deus pelas provações. E em quarto lugar, sermos gratos a Deus por tudo. Em tudo sejais gratos. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças a Deus, porque essa é a vontade do Senhor para nós em Cristo. Tudo, irmãos, inclusive aquelas coisas desagradáveis, inclusive aquelas coisas que nos frustram, que nos chateiam, também devemos ser gratos a Deus. Ele diz, dando sempre graças a Deus por tudo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vê como a Trindade se relaciona conosco quando nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, porque nós damos graças ao Pai em nome do Filho, cheios do Espírito. É Deus completamente se relacionando conosco, dando graças ao Pai em nome do Filho, cheios do Espírito. Versículo 21 para nós encerrarmos então, irmãos. Uma vida cheia do Espírito Santo trará, recapitulando, comunicação. Pentecostes é o contrário de Babel. Em Babel, Deus confundiu as línguas por causa da soberba humana. Em Pentecoste, ele esclareceu as línguas por causa da salvação. A vida cheia do Espírito Santo vai mudar a nossa comunicação. Lá fora, seremos testemunhas. Aqui dentro, falaremos entre nós. Primeiramente, comunicação. Segundo, alegria. Cantando e salmodiando ao Senhor no coração. Terceiro, gratidão. E quarto e último para nós, uma vida cheia do Espírito Santo vai dar para nós serviço. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, irmãos,
Para que ser cheio do Espírito Santo? Para sentir um arrepiozinho assim, um negócio que passa na coluna, para ficar emocionado, os olhos enchem de lágrima quando a gente ouve um determinado cântico, ou quando lê um determinado versículo, ou ficar em êxtase coletivo, todo mundo aqui começar a se alegrar e comemorar, uns começam a girar, uma coisa que a gente vê nas religiões aí fora. É para isso que nós somos cheios do Espírito Santo? Não, nós somos cheios do Espírito Santo para servirmos uns aos outros. Quando Deus nos enche, Ele nos capacita, nos dá dons. Para que esses dons? Para que eu possa fazer algo por você, para que você possa fazer algo por mim, sujeitando-vos uns aos outros. O crente cheio do Espírito Santo serve ao outro. Ele se torna servo de todos. Em primeiro lugar, em temor a Deus. Eu sirvo a você, você me serve porque nós tememos a Deus. Não é por nada que é em você. Até gosto de você. Você é até meu amigo. Mas mesmo que você não fosse, eu te serviria. Porque a palavra de Deus diz assim: se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se ele tem sede, dá-lhe de beber. Porque assim você colocará brasas na cabeça dele. Você deixará ele confuso. Caramba, mas quando eu tive a oportunidade, eu puxei o tapete dele. Quando eu tive a oportunidade, eu passei a perna nele e agora ele me faz esse bem. Você vai deixar o inimigo confuso. O inimigo não o inimigo Satanás. O camarada lá no seu serviço que puxa o tapete, o camarada na sua família que falou mal de você, o outro rapaz aí na rua aí que falou da sua vida. Não retribua mal com mal, não. Retribua mal com bem. Você vai fazer ele ficar confuso. Vai pôr um punhado de brasa na cabeça dele. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, um crente cheio do Espírito Santo, serve ao próximo. Primeiro, por temor a Deus. E segundo, por amor ao próximo. O Espírito Santo há de desenvolver em nós um amor profundo, um amor genuíno, um amor não fingido. Lá naquele texto de Romanos, em que Paulo fala dos dons, se é pregação, se é ensino, se é contribuição, se é misericórdia, depois ele diz assim: o amor seja não fingido. Amai-vos cordialmente uns aos outros. A vida é cheia do Espírito Santo. Servimos uns aos outros em temor a Deus, por amor ao próximo. E isso, servir uns aos outros, nós precisamos ter bastante cuidado aqui, sujeitando-vos uns aos outros. Por quê? Por um lado, há aquelas pessoas que não querem se sujeitar, não querem ser orientadas, não querem ser dirigidas. Por outro lado, há pessoas que querem abusar da autoridade, que querem tomar conta da sua vida. Então, infelizmente, no meio religioso tem as duas coisas. Por um lado, tem gente que o pastor só é bacana quando é para se divertir, para trocar ideia. Quando o pastor precisa chamar junto, quando precisa chamar no gabinete, quando precisa falar: rapaz, se tu fizer um negócio errado, se não é por aí o pastor não pode se meter na vida. Por outro lado, há religiões em que você não pode fazer uma viagem sem pedir a bênção do paizinho, da mãezinha, não pode comprar uma bolacha no supermercado se não tiver autorização, em que se você sair de determinada igreja, pessoas te amaldiçoam. Então, vou fazer um contraste entre essas duas situações aqui. Primeiramente, Hebreus 13. Hebreus 13, 17, nós lemos o seguinte. Prestem atenção que essa é para vocês, tá bom? Eu vou ler aqui. Presta atenção que é para vocês essa. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, obedeçam ao pastor. E obedeçam para que eu não faça o meu papel de pastor gemendo, porque se eu fizer desgostoso, não vai ser útil para vocês. Mas como o pau que bate em Chico, bate em Francisco? 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3, e agora é para mim. Se a primeira foi para vocês, obedeçam ao seu pastor, agora é para mim. Pastores, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele,
não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Vê, irmãos, que pastor não quer servir uma igreja que serve a ele? E quem não quer ser servido por um pastor que te serve? Então há essa reciprocidade. Aqui não há uma imposição, não há uma opressão, não há um esmagamento de nenhuma das partes. Nem a igreja que faz o pastor gemer, porque isso não é útil para a igreja, e nem o pastor que oprime com força a igreja. A igreja obedece de bom grado e o pastor alegremente serve de exemplo ao rebanho. Concluindo então aqui o nosso pensamento, irmãos, a ordem é: sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. É uma pena não termos mais pessoas aqui ouvindo isso hoje. Mas a ordem é: sejam cheios do Espírito Santo. Está andando na reserva ou você está andando cheio aí? É uma necessidade, irmãos. É uma bênção de Deus para a igreja sermos cheios do Espírito Santo. Uma vida que seja dirigida pelo Espírito Santo, no poder do Espírito, não vai produzir em nós confusão, não vai produzir em nós sonolência, nada daquilo que nós vemos na embriaguez, no envenenamento carnal, nada daquilo que nós vemos no que Paulo comparou com o vinho, mas uma vida cheia do Espírito Santo, produz em nós comunicação, alegria, gratidão e serviço. Nós vamos fazer isso, falando entre vós, dando graças sempre, sujeitando-vos uns aos outros no poder de Deus. Agora, a partir de domingo que vem, Paulo vai dizer mais pontualmente como funciona esse sujeitando-vos uns aos outros. Ele vai dizer para nós como pais se sujeitam a filhos, como filhos se sujeitam aos pais e como pais governam seus filhos sem os oprimirem, como maridos lideram as suas mulheres e como mulheres obedecem aos seus esposos sem haver opressão, sujeitando-vos uns aos outros. Como patrões e empregados sujeitam-se uns aos outros. É tudo isso que nós vamos aprender. Cheio do Espírito Santo não é quem sente arrepiozinho, não é quem fica eufórico. Cheio do Espírito Santo é quem se comunica, quem se alegra, quem agradece e quem serve uns aos outros. Se coloque em pé para nós orarmos ao Senhor e pedirmos que Ele nos ajude a conseguirmos chegarmos a esse objetivo.